Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Lembrando que este é o segundo vídeo de uma série que nós estamos criando aqui no canal para falar sobre skills que performam, skills que vão fazer diferença para você no mercado de trabalho, principalmente para você que quer ter a sua própria empresa, quer empreender, quer ter sua própria consultoria. Essas são skills necessárias, básicas, fundamentais para que você possa desenvolver bem a sua consultoria. No primeiro vídeo a gente abordou o conceito de comunicação, falou ali dos 5 pilares do processo de comunicação: o emissor, a mensagem, o canal, o receptor e o feedback. Como a gente pode monitorar o feedback, a gente falou um pouquinho ali também como escolher bem o canal, falou de dicas também de como você atuar como emissor da mensagem e também como receptor da mensagem, inclusive monitorando, dando feedbacks e como emissor monitorando os feedbacks que a sua audiência está te dando, beleza? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Alexandre Pereira, eu sou profissional de negócio há mais de 20 anos, tenho a minha própria empresa há mais de 10 anos, no iniciozinho ali de 2014 eu criei a minha empresa de consultoria e de lá para cá tenho atuado ajudando empresas a estruturar processos, a extrair valor através da análise de dados e também criando aplicativos, automações para que os processos das organizações deixem de ser feitos de forma física, em papel, sejam feitos de forma digital, porque além de gerar uma redução no custo das impressões dos papéis, esse processo também facilita a nossa captação de dados para extrair valor das informações através da análise de dados. Então, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para que você possa estar sempre recebendo os conteúdos. E aí, para isso é muito importante que você se inscreva e ative as notificações. E fique à vontade aí para compartilhar esse e outros vídeos aqui do canal com outros profissionais, com outras pessoas que você sabe que têm interesse em elevar o seu desempenho dentro das organizações ou começar já a atuar como consultor de negócios ou melhorar a consultoria que ele tem hoje para que ela seja uma consultoria estável e realmente cumpra o objetivo que é fornecer para você aí os meios para você atingir os seus objetivos. Beleza? Sem mais demoras, vamos para o conteúdo desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de comunicação, tá? Nós falamos no vídeo anterior sobre o conceito do processo de comunicação e hoje nós vamos falar sobre os tipos de comunicação. Nós vamos abordar aqui alguns tipos que você vivencia no dia a dia. Então, por exemplo, quando eu acordo de manhã, muitas das vezes, a primeira coisa que eu faço é olhar o meu relógio, e ele vai ter um dashboardzinho aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aí no vídeo. Ele tem um dashboardzinho e eu estou praticando aqui um tipo de comunicação, a comunicação visual. Beleza, desci, fiz meu café, minha esposa acordou, meus filhos acordaram, eu vou cumprimentar meus filhos, vou abraçar eles, vou beijar minha esposa. Estou praticando outro tipo de comunicação. Saí, fui para o trabalho, passei ali em frente à casa do vizinho, eu passei em frente à minha casa, vi que o vizinho deixou ali, o cachorro do vizinho deixou um presentinho ali, um cocôzinho. Vou brigar com o cachorrinho, ele rosna, ou vou brincar com o cachorrinho, ele rosna, ou quando eu vi o presente que o cachorrinho deu, eu já franzi a testa, cocei a cabeça. Isso tudo eu estou exercitando um outro tipo de comunicação, a comunicação não verbal e a percepção que eu tenho das interações que eu estou tendo aí no meu dia a dia. Então você vivencia esses processos de comunicação todos os dias, tá? Muitas das vezes de maneira intuitiva, sem perceber. A primeira, que é a mais, vamos dizer assim, a mais perceptível quando a gente fala de processo de comunicação, é a comunicação verbal. E ela pode se manifestar de duas maneiras: falando, e aí quando eu falo, sem redundância, né? Quando eu falo falando, é justamente a comunicação que você faz de maneira oral, de maneira presencial com outras pessoas ou não, tá? Lógico, quem é surdo e mudo vai usar a língua de sinais, quem é cego vai usar a própria fala para se expressar, mas muitas das vezes vai receber informações também escrita através do braille. Então, mas a comunicação verbal ela tem essas materializações, oral ou escrita, tá? E aí dependendo da situação você vai acabar participando nessas duas vertentes aí do processo de comunicação. Então, comunicação verbal é aquela que se dá através de palavras. Então, quando eu estou falando, eu estou me expressando de maneira verbal. Quando eu faço sinais, no caso dos surdos e mudos, eles estão expressando isso de forma verbal.
Quando um cego tateia ali os pontinhos do braille, ele está recebendo uma informação verbal. Então, esse é o tipo de comunicação, a comunicação verbal. E a comunicação não verbal? O que é a comunicação não verbal? É o tipo de comunicação que você faz por meio de gestos, expressões faciais e que vão transmitir um sentimento, uma percepção que você está tendo sobre algo, tá? Então, expressões faciais, linguagem corporal, tom da voz. Então, imagina alguém que vai chegar para dar uma boa notícia e faz assim: bom, gente, olha, vai ter uma nova turma de formação de mentoria. Não, sabe, não passa, não cumpre o objetivo da comunicação. Então, a pessoa tem que ser eloquente, tem que estar animado. O tom da voz influencia muito o tipo de comunicação que você quer, o tipo de mensagem que você quer transmitir. Principalmente na comunicação não verbal, o tom de voz influencia muito a percepção que a pessoa vai ter da sua mensagem, beleza? Comunicação visual. Lembra do relógio? Do dashboard do relógio? É um tipo de comunicação visual. Se você já atua como analista de dados, eu sei que muitas das pessoas que curtem aqui o nosso canal, que são inscritos no canal, são analistas de dados, e eu também sou analista de dados, e eu uso muito desse recurso também, que é a comunicação visual, onde você cria gráficos, mapas, tabelas para poder transmitir alguma informação. Então, esse é outro tipo de comunicação muito comum no mercado hoje em dia, que a gente precisa desenvolver, principalmente atuando como consultor de negócio. Você vai ter que aprender a apresentar bem as suas informações, seja no trato comercial, seja no resultado do serviço da consultoria que você prestou. O cliente precisa entender o que foi feito e você vai precisar desenvolver bem essa habilidade de apresentação de resultados, e aí a comunicação visual é essencial para isso, porque não ser um bom orador, um bom comunicador verbal e não verbal não significa que você já saiba usar bem a comunicação visual, tá? Os três são processos distintos que podem atuar junto e se complementam, mas não necessariamente uma pessoa que fala bem, que gesticula bem, que se expressa bem, consegue se expressar tão bem quando vai utilizar a comunicação visual, beleza? E vice-versa também, tem pessoas que são excelentes comunicadores visuais, mas na hora de falar com o público, trava. Qual é a importância desses três pilares na comunicação, para que a comunicação seja eficaz? Quando você estiver utilizando da linguagem verbal, use palavras claras e apropriadas ou adequadas ao assunto, à mensagem que você vai transmitir. Então, evite jargões muito técnicos, evite palavrões, evite termos que talvez ofendam pessoas que estão na sua audiência. Isso é bem deselegante, tá? Em stand-up, essas coisas assim, ali é o objetivo, mas numa palestra, num treinamento, evite esse tipo de recurso. Já a linguagem não verbal, como eu falei, se você vai transmitir uma mensagem que exige uma ação, exige que as pessoas tomem ação, você tem que usar um tom de voz diferente de que quando você vai talvez abordar um tema sensível, um tema mais, vamos dizer assim, emocional. Então, cada mensagem ela tem o seu tom de voz apropriado para se expressar. E a linguagem corporal, os seus gestos, as suas expressões faciais vão falar muito sobre isso também. Então exercite isso. Se você não consegue perceber como é que você está fazendo o processo, se grave, bote ali o celular, olha para a câmera, vai falando. Quando você for falar sobre um tópico X ou Y, como que você se expressou, como é que ficou a sua expressão facial. Se você falou de um jeito assim, franzindo a testa, então isso pode transmitir uma mensagem errada e desconexa daquilo que você quer transmitir, tá? É muito importante isso. E logicamente a linguagem visual, se você vai fazer uma apresentação, tenho certeza que essa sequência de slides aqui vai ajudar muito vocês a estruturarem as ideias e me ajuda muito a percorrer as informações que eu quero passar para vocês. Então, usar recursos visuais é muito importante também. Então, complementando os tipos de comunicação, só para a gente entender, porque abaixo desses tipos de comunicação, a gente pode ter recursos, ferramentas que estruturam melhor esse processo. Por exemplo, na comunicação verbal, a gente está muito acostumado a utilizar esse tipo de comunicação em conversas e reuniões presenciais. Então, vai ali fazer um one-on-one com seu subordinado, ou com seu líder, com seu liderado, você vai
praticar a comunicação verbal na maioria das vezes, em destaque maior do que comunicação escrita e comunicação visual. Já a comunicação escrita, geralmente a gente vai definir um processo, um procedimento, esclarecer algum ponto, descrever algum fato para que ele fique documentado, a gente usa mais a comunicação escrita e às vezes um e-mail, uma carta, um documento para poder estabelecer essa comunicação, a comunicação escrita. A comunicação visual através de apresentações e relatórios, tá? Na verdade aqui a comunicação verbal ela pode ser falada e escrita também, tá? No meio dos negócios, muitas das vezes as duas atuam de maneira conjunta. Às vezes você numa reunião vai falando e alguém vai escrevendo, fazendo a ata e uma acaba complementando a outra. E pode ser que tenha até a comunicação visual, né? Nesse mesmo contexto. Agora, a comunicação não verbal no ambiente de negócio. Não precisa ser um showman, não precisa fazer como muitos fazem, como se fosse um coach, né, da vida, mas saber, conhecer, né, esses 3 pontos aqui, como as expressões faciais transmitem emoções e sentimentos, como a sua linguagem corporal e a sua postura podem facilitar ou não na compreensão da mensagem, na transmissão dessa mensagem, e o seu tom de voz, como que ele influencia na percepção da informação, da mensagem, é muito importante. Então, preste sempre atenção se você está fazendo gestos que não são apropriados, se você está... Às vezes você vai falar uma coisa, a pessoa talvez te fez uma pergunta e você faz assim e dá a resposta. Qual a percepção que a pessoa vai ter? Pô, perguntei errado, fiz uma pergunta idiota, fiz uma pergunta que deixou ele desconcertado, ele não gosta de falar desse assunto. Essas vão ser as percepções que a pessoa vai ter. Então, quando alguém te fizer uma pergunta, você precisar responder, evite coisas desse tipo, né? Porque às vezes não é o que você está sentindo, mas é o que você está transparecendo, é o que você está passando de feedback para quem te fez a pergunta. Lembrando que você atua como emissor e como receptor a todo momento. Então, quando a pessoa te fez a pergunta, ela é o emissor e você é o receptor. Então, se ela está fazendo a pergunta, você está assim. Aí ela faz a pergunta, você, então, olha a impressão que você vai passar para ela. Então, muito cuidado com isso. Linguagem corporal, expressões faciais e tom da voz. Beleza? A comunicação visual nos dias de hoje. Como que a gente pratica muito essa comunicação visual? E-mails, mensagens instantâneas, vídeos, conferência. E quais são os cuidados que a gente precisa ter com relação a isso? Muito cuidado em usar caixa alta, em delongar demais uma mensagem escrita, porque isso vai fazer a pessoa perder o interesse, vai transmitir, talvez, a mensagem de uma maneira incorreta, ineficaz, vai tornar o seu processo de comunicação ineficaz. Eu até deixei aqui algumas regrinhas de utilização da comunicação visual. Por exemplo, se você estiver escrevendo um e-mail, muito cuidado para não usar caixa alta, porque é um consenso comum, né? É um senso comum de que quando você escreve caixa alta, é como se a pessoa estivesse gritando, estivesse bravejando, estivesse impondo algo, fica bem desconfortável para quem está recebendo a mensagem. Se você estiver apresentando informações, evite muitas cores chamativas, aqueles dashboards muito coloridos, onde não faz conexão entre as cores e as informações. O quanto mais clean, melhor, tá? Isso vai ajudar na percepção da sua imagem. Da sua mensagem. Beleza? Então, em conclusão, é muito importante você, como profissional de negócio, valorizar e investir na sua preparação como um agente de comunicação. Desenvolver essa skill, essa habilidade de comunicação vai tornar você realmente um profissional diferenciado. Então, lembrando que nesse segundo vídeo da série, nós abordamos os tipos de comunicação: comunicação verbal, comunicação não verbal e comunicação visual. Aqui a comunicação escrita ela acabou entrando num tópico à parte, mas na verdade ela faz parte da comunicação verbal. Peço até, me equivoquei aqui na hora de construir o slide, mas ela faz parte ali da comunicação verbal, ela é uma forma de materializar esse tipo de comunicação. Então, na verdade, nós temos aqui os tipos de comunicação verbal,
voltar aqui. Comunicação verbal, que compreenderia a comunicação oral e escrita, a comunicação visual e a comunicação não verbal. Expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz, comunicação visual, apresentações e relatórios, comunicação verbal, conversas, reuniões e comunicação escrita por meio de documentação, documentos, e-mails, mensagens, esses tipos de materiais de conteúdo, ok? Chegamos então ao final do segundo vídeo da série sobre comunicação. Na verdade, nós vamos abordar aqui no canal várias skills. A primeira que eu escolhi é justamente comunicação, por entender a importância que ela tem no mundo dos negócios para você já começar a se destacar aí na sua empresa e também para você que quer atuar como consultor, como quer empreender, quer ter sua própria empresa de consultoria, já começar a estabelecer relacionamentos, prospectar clientes, começar a ter seus primeiros clientes. A comunicação é um pilar essencial para isso. Mais uma vez, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, ativa a notificação, isso vai ajudar, vai me dar o feedback de que o conteúdo está sendo produtivo, está ajudando pessoas e eu vou continuar construindo conteúdos gratuitos dessa linha de assuntos. Com o objetivo, como eu falei, o objetivo desse canal vai ser ajudar você que quer empreender, quer se tornar um consultor, a não passar pelos mesmos desafios, ou pelo menos passar com mais facilidade pelos desafios que é empreender aqui no Brasil e também não passar pelos mesmos perrengues que muitos passam por desconhecer ali os atalhos, os entraves que podem ocorrer enquanto você está empreendendo, está desenvolvendo sua consultoria, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Vejo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre algumas das habilidades de comunicação que nós precisamos desenvolver para atuar como consultor de negócio. Até lá!